Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Você é bem-vindo para estar conosco aqui meditando na palavra do Senhor nessa noite. Marcos, capítulo 4, 35 a 41, é o texto base para a nossa meditação. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu vou estar lendo com vocês aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Algum tempo atrás, eu havia ministrado para vocês uma palavra que estava lá em Mateus 14, 22 a 23, né? Que narrava a experiência dos discípulos também enfrentando dificuldades no meio do mar. Né? Foi exatamente a passagem onde Jesus anda por sobre as águas. Né? E nessa passagem, né, naquela oportunidade onde nós estivemos compartilhando com vocês sobre este texto, né, falava também que o vento e as ondas eram contrárias, né? Então, e eles estavam remando com muita dificuldade, enfim, eles estavam avançando com muita dificuldade. Então, o tempo não estava tão tranquilo, né? Mas o que nós enfatizamos naquela vez que compartilhamos essa mensagem com vocês, cujo título era Não Temas, né? Era justamente sobre as situações difíceis que nos acometem dia a dia. Nós estamos vivendo uma situação contrária, né? Uma situação dificultosa. Se eu não me engano, essa era até a mensagem que eu ministrei logo já no comecinho da quarentena, no comecinho da pandemia. E o medo que as pessoas sentiam naquela época, eu não sei dizer para vocês se era maior ou não do que aquele que nós estamos sentindo agora. Mas, de certa forma, nós estamos aprendendo a lidar com essa situação. Né? E naquele momento em que havia uma possibilidade de uma quarentena maior, parecia que as pessoas ficaram com muito medo. Eu vou perder meu emprego. O que vai ser? E se eu pegar essa doença? E se eu morrer? E porque as notícias que nós vimos lá de milhares de pessoas morrendo lá na Itália, né, e de repente isso já está acontecendo com a gente hoje, né, e as pessoas parecem que aprenderam a conviver com o problema. Né? Parece que o problema, enquanto está acontecendo com os outros e começa a acontecer aqui, né, e a gente vê a possibilidade de uma coisa muito ruim acontecer aqui também, né, amedrontou muitas pessoas. Né? E o que acontece é que agora está acontecendo tão pior quanto, né, e muitos não estão nem aí. Né? Alguns estão saindo para a rua, alguns estão indo para os shoppings, né? E às vezes até sem necessidade. Né? A questão é que também ainda existe muita gente com medo ainda, né? Gente com medo de que como que vai ser quando ela voltar a abrir seu negócio, ou se ela vai poder ter o seu emprego de volta. Alguns talvez já estão com o temor de não conseguir emprego, porque já perderam o emprego. Né? Então, são dificuldades que a vida nos traz. Né? E sobre esse texto que nós vamos ler, que nós lemos hoje, né, que fala também sobre um evento acontecido no mesmo local, né, porque aquele evento aconteceu também no Mar da Galileia, mas esta é uma outra vez em que eles se encontraram também, né, enfrentando dificuldades no meio do Mar da Galileia, né? Mas é um evento um pouco diferente, né, porque agora sim, claramente a situação era mais crítica. Eles estavam enfrentando uma tempestade
né? E os textos que a gente vai ler, o texto que a gente leu, fala grande tempestade. Então, eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Então, são situações ainda mais críticas. Nós estamos vivendo momentos críticos, né? Mas os momentos mais críticos já têm chegado para alguns e podem chegar para outros. Que é o quê? Perda de parentes, perda de emprego, onde aqui você está no olho do furacão, né? Por isso é o título dessa mensagem. É quando a tempestade aparece lá na frente e de repente ela chega. Ela pega você e de repente você se vê no meio do furacão e bem no olho do furacão, né? Então, o texto não deixa claro, né, que os textos, né, correlatos, porque a gente também vai meditar em Mateus 8, 23 a 27, se você quiser abrir, né, nos demais textos que narram essa mesma passagem bíblica, e também Lucas 8, 22 a 25, você vai ver lá que o Lucas, por exemplo, fala de uma tempestade de vento. Então, era uma tempestade grande e de vento. Então, eu imagino que podia muito bem ser, sim, um furacão, né? Alguma coisa do tipo que eles estavam enfrentando, né? Então, queridos, era uma situação, sim, mais crítica do que a situação que eles enfrentaram. Porque naquela situação de Mateus 14, eles ficaram mais com medo de ter visto Jesus andando por sobre as águas, né? E estarem com medo de estar vendo um fantasma, né? Do que necessariamente com o tempo, né? A situação climática que eles estavam vivendo, né? Então, essa é a grande diferença. Uma situação ainda pior, em que eles vão precisar empreender ainda mais fé e ainda mais coragem, né? E que nessa situação nós vemos que só Jesus poderia realmente livrá-los, né? Tá bom? Então, nós vamos aí meditar, então, no primeiro ponto, que é Ele vai conosco, tá? Ele vai conosco. Bom, nós vimos aí que, diferentemente, né, de Mateus 14, 22 a 33, né, nesse problema aqui, era só Jesus na causa, né, só Jesus na causa mesmo, né, porque naquele primeiro texto que nós meditamos, né, em Mateus 14, 22 a 33, né, Jesus mandou os discípulos irem à frente. Jesus não foi com eles no barco. Ele foi para um lugar orar, primeiramente, né? E ele, vamos dizer assim, ele ficava monitorando eles de longe, tá? Ele estava monitorando os discípulos de longe, né? Então, queridos, há momentos que só a presença de Jesus manifesta, né? Para que a presença de Jesus se manifestando pode nos livrar de situações maiores do que nós, né? Jesus havia confiado que os discípulos iam dar conta daquela primeira situação, né? Mas dessa vez, né, parece que a situação era maior do que aquela do que eles tinham condições de enfrentar, né? Nós vemos nessa situação, por exemplo, em que Jesus entra no barco, né? Porque o texto que nós lemos aí, de Marcos 4, 35, diz que eles o levaram. É interessante, né? Eles levaram Jesus com eles, né? E então, na nossa vida, nós temos que fazer isso, levar Jesus conosco, né? Para que aonde quer que a gente vá, ele esteja conosco. Ou, às vezes, melhor, né? Para que Jesus nos conduza. Porque diz aí que Jesus é que disse para eles, nós precisamos atravessar, nós precisamos ir para o outro lado. Então Jesus entrou no barco e eles o seguiram. Então o texto diz que eles o seguiram. E discipulado é isso, é seguir a Jesus aonde quer que a gente vá, né? Quando a gente fala seguir a Cristo, é fazer sua vontade no trabalho, ou no seu lugar de estudo, na sua casa, aonde quer que você vá, você está seguindo a Jesus. E se Jesus está no meu barco, pode ter certeza que ele não vai afundar, né? Eles o seguiram. Se você lembra, por exemplo, uma pessoa que não abriu mão da presença de Deus foi Moisés, né? Quando Deus havia dito a eles que ia levá-los à terra prometida,
Moisés disse ao Senhor: se tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, Moisés, ele meio que me pediu de uma maneira enfática que Deus os acompanhasse. Deus disse que iria os acompanhar e que a presença dele é quem daria a eles descanso. Então, se você quer ter essa tranquilidade de aconteça o que acontecer no dia de amanhã, seja o que você estiver passando, você não precisa temer coisa alguma. Por quê? Porque Jesus está contigo, porque Jesus vai à sua frente, mas não vai à sua frente indo, mas logo à frente de você, junto com você. Então, com Jesus onde ele estiver. Tem um hino de um time de futebol, para quem gosta de futebol, até a pé nós iremos com o Grêmio onde ele estiver. Nós cantamos assim: nós estaremos com Jesus onde ele estiver. Jesus for, nós o seguiremos. Vida com Jesus é uma vida com propósitos. Você não vai estar vivendo uma vida aí sem saber para onde está indo. Jesus disse que era necessário atravessar para o outro lado. Não no texto de Marcos, mas no texto, nos textos aí de Lucas, onde diz que Jesus disse a eles: passemos para outra margem. Então, era necessário. Jesus tinha um propósito aí. Se você ler o contexto, você vai saber exatamente qual era o propósito. Logo que Jesus ele atravessa o mar da Galileia, ele encontra ali com aqueles endemoniados, os gadarenos. E então, interessante, Jesus tinha um propósito de libertar aquele endemoniado, aqueles endemoniados. Então, Jesus tem propósito em tudo que faz. Neste momento, ele pede para eles atravessarem porque ele tinha um propósito. Se Jesus está te dirigindo a alguma coisa, ou está permitindo situações na sua vida, deixe eles te guiar, mesmo que você esteja atravessando a tormenta, a tempestade, pode ter certeza que no fim, o seu propósito será bom. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa, mesmo que seja um dia daqueles. O interessante que eu achei aqui no texto de Lucas, aconteceu num daqueles dias, Lucas 8:22, num daqueles dias. É interessante que a gente usa essa expressão, num daqueles dias, ou mesmo num dia daqueles, quer dizer, um dia difícil, um dia que você não tinha se programado para viver, um dia que acontece uma situação que você não havia previsto, uma conta que você não esperava, um acidente que acontece, você precisa ir ao hospital ou levar alguém à emergência, enfim, um dia daqueles. A Bíblia fala a respeito dos dias maus. Efésios 6:13 fala que nós temos que revestir do Senhor, da força do seu poder, para podermos suportar, para podermos estar firmes no dia mau. E o dia mau, ele não nos manda aviso, ele não nos manda SMS, ele não nos manda e-mail, ele sempre vem numa hora em que nós não esperamos. Então, para ele seria um dia daqueles. Se os discípulos narraram um dia em que eles acharam que eles iriam morrer, vocês vão ver aí exatamente que eles pensaram que seria o último dia da vida deles. Então, por isso, é importante nós estarmos preparados para enfrentar esses dias. Mesmo que a sua fé ou a sua coragem te faltem, porque faltou aos discípulos de Jesus, neste texto aqui, repreende eles por isso, mas se Jesus estiver no seu barco, pode ficar tranquilo, que mesmo que a sua fé te falte, Jesus vai te socorrer. Assim como ele fez com Pedro naquela passagem que nós estudamos, porque Jesus disse para ele, sou eu mesmo, venha ao meu encontro. Mas Pedro reparou na força das ondas, dos ventos, e ele começou a submergir, mas porque ele tinha uma palavra de Jesus, Jesus o tomou pela mão,
né? Então, se você tem uma palavra de Jesus, mesmo que às vezes a tua fé falhe, né? Se Jesus está contigo, se você está com Jesus, pode ter certeza, né, que Ele vai te socorrer. Então, queridos, nós vamos chegar aqui no clímax dessa passagem, que é quando, né, a tempestade fica insuportável, né? E, primeiramente, diz aí, era um barco? Era mais de um barco? Porque Marcos fala o seguinte, né, que o levaram com ele, levaram Jesus no barco e outros barcos o seguiam, né? Então, provavelmente, o texto de Marcos fala que tem mais de um barco, né? E eu pergunto para você, sabe o que isso quer dizer? Né? Nada, né? Como diz aí o Tadeu, né, quando ele fala dos gols fantásticos, não quer dizer nada, né? Por quê? Porque Jesus salvou a todos eles, né? Não importa se Jesus estava num dos barcos ou somente num dos barcos, porque ele estava no meio deles todos, né? Quando ele repreende a tempestade, faz cessar o vento e faz cessar a força das ondas, né? Ele fez cessar para todos que estavam ali, né? Então é importante que você tenha Jesus contigo, né? Enfim, junto com todos aqueles que estão junto contigo. Amém? Então, o texto fala em Mateus 8, 24 de uma grande tempestade, né? Em Marcos fala de um grande temporal de vento, né? Então havia muito vento, por isso havia o medo de que o barco afundasse. Tempestade de vento é o que diz Lucas 8, 23, né? Os três textos aí falando a respeito do que estava acontecendo. Em Mateus diz ainda que o barco era varrido pelas ondas. Você imagina o barco sendo varrido pelas ondas, né? As ondas passando por cima do barco, e é por isso, né, que diz que as ondas se arremessavam contra o barco, né? Então eram ataques diretos. Sobre isso, há uma coisa interessante. Shedd, por exemplo, né? O Dr. Russell Shedd acredita que havia algo maligno por trás daquela tempestade, algo maligno por trás daquela tempestade, né? Pois a expressão usada para Jesus para acalmar o tempo, acalmar as ondas e os ventos, ele repreendeu. Você imagina, Jesus poderia ter feito como Mateus 14, né? Que ele simplesmente disse para o mar e o vento se acalmar, mas aqui ele repreendeu, né? Por que será? Né? Existia do outro lado, Jesus, como eu disse para vocês, em tudo Jesus tem propósitos. Lembra quando Jesus disse que importava passar por Samaria? Provavelmente os discípulos não queriam passar por Samaria, porque o povo de Samaria não gostava dos judeus, né? E os judeus também não gostavam deles, então eles evitavam estar se encontrando, né? Mas Jesus disse que importava passar por Samaria, e ele passou por ali porque ele tinha um propósito de tocar a vida da mulher samaritana e através dela toda a sua vila, né? Jesus tinha um propósito em curar, né, em libertar, e essa vai ser uma passagem que a gente vai estudar em breve, né? Ele tinha um propósito de libertar aquele homem que estava endemoniado, com vários demônios dentro dele, né? Porque depois que ele é liberto, ele anuncia Jesus em toda parte, né? Então, ele se transforma num missionário de Jesus. Eu estou até adiantando já para vocês, né, por que era tão importante, mesmo num dia que talvez Jesus soubesse que estaria acontecendo aquela tempestade. E o inimigo talvez tenha levantado aquela tempestade. Né? Por quê? Porque não queria que Jesus cumprisse a sua missão de libertar, né, aquele homem que certamente ele sabia que iria encontrar do outro lado, nas margens do lago da Galileia, né? do lago de Genezaré, mar da Galileia, a mesma coisa, tá? Era chamado por esses dois nomes, né? Enfim, então, queridos, era um ataque direto. Às vezes, nós não sabemos por que estamos enfrentando determinados tipos de ataques, né? Porque dias maus acontecem na nossa vida. Às vezes, há um mover de Deus. O inimigo sente esse mover, alguma coisa que Deus quer operar na sua vida, né? E aí vem a batalha espiritual. E aí é que você tem que estar preparado, né?
Por quê? Revestido de toda a armadura de Deus, né? Embraçando o escudo da fé, a espada do Espírito, para poder resistir neste dia mau e prevalecer. E depois de prevalecer, né, ter acesso àquilo que Deus quer manifestar na sua vida, aquilo que Deus quer te falar. Lembra do caso de Daniel, quando ele empreendeu o seu coração, né, a buscar ao Senhor, a resposta veio, mas levou 21 dias, porque, né, Miguel teve que lutar contra o príncipe da Pérsia para trazer a mensagem ali para Daniel. Né? Então, querido, às vezes nós estamos enfrentando aí lutas e nós precisamos ter discernimento, porque podem ser lutas naturais, mas também podem ser ataques diretos do inimigo. Como diz aqui, arremessavam diretamente contra o barco. Né? Então, aquelas ondas varriam aquele barco. Né? Então, é isso que nós encontramos. E diz o texto ainda, no verso 37 aí de Marcos, que o barco se enchia de água. Muitas vezes a gente... Né? Você já ouviu a expressão, deu água? Né? Eu imagino que seja usado para duas coisas. Né? É quando você está dentro de um barco e de repente ele começa a encher de água. Quer dizer, o barco está furado. Né? Você entrou numa barca furada. Ou, né, alguém começa a fazer a escavação para lançar o fundamento de uma casa, né? E ali mina água. Infelizmente, alguém comprou um terreno debaixo de alguma mina d'água, alguma coisa assim, é preciso fazer drenagem, uma coisa que vai encarecer muito a obra. Né? Então, em situações onde a pessoa diz, deu água. Né? Então, ali o barco estava cheio de água. Diz Lucas, né, no capítulo 8, versículo 23, perigo de sossobrar. Sossobrar é o quê? Afundar. Eles estavam a ponto de ir a pique, né? E desesperados, né? Mas pode ficar tranquilo, querido. Mesmo que você passe por situações semelhantes, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente fez o estudo com vocês de Mateus 14, 22 a 33... Lá eu mostrei para vocês um outro texto de Naum 1:3 que fala que Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Muitas vezes nós precisamos passar por situações semelhantes a essas, né? Porque o salmista no Salmo 107 também diz que as ondas subiam e desciam, né? E eles no meio do mar, né? Na face do abismo, viam as maravilhas do Senhor. Então, se você quer ter um grande livramento de Deus, às vezes nós precisamos passar por situações complicadas. Né? Os milagres maiores, alguns dos milagres grandes que Deus fez na minha vida, grandes livramentos, né, foram momentos também de grande tribulação, de grande angústia. Né? Então, se você quer ter experiências, testemunhos grandiosos para contar, né, no momento do sofrimento, da dor, da dificuldade, né? Você precisa confiar no Senhor, precisa se apegar a Ele, precisa buscar sua face. E aí, queridos, nós chegamos aí na parte que é só Jesus na causa. Como eu disse para vocês, era uma situação em que estava além, né, da capacidade, da fé deles de poder atender aquele recurso. Por quê? Porque diz o texto que Jesus dormia no barco, né, na popa do barco. Né? Jesus, homem, pode até dormir. Jesus era uma pessoa como qualquer um de nós. Mas Jesus, Deus, nunca dorme. Né? Diz aí o texto no versículo 37 que Jesus dormia. Agora, no Salmo 121, versículo 3 e 4, diz que não dorme, né, aquele que te guarda, nem cochila o guarda de Israel. Né? Então, o nosso Senhor, Ele não dorme. Tá? Ele está sempre vigilante, cuidando de você. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, o Senhor, nosso Deus, Ele não dorme. Tá? Ele está sempre vigilante. Esse caso, por exemplo, né, que nós temos aí, Jesus, o barco estava sendo acometido por água, né? Muita água entrando naquele barco e muito vento, o barco balançando para lá e para cá. Será mesmo que Jesus estava dormindo, né? Ou estava simplesmente os provando? Né? Imagino que Jesus
deve ter aberto um olhinho, né, para ver como que eles iriam reagir. Porque eles já tinham tido experiência suficiente com Jesus de poder, em nome dele, também repreender aquele vento, né? Poder fazer milagres em seu nome, né? Então, queridos, por isso que Jesus, né, os testou ali até o limite máximo, né? Eles tentaram fazer de tudo para não incomodar Jesus, mas Jesus estava ali dormindo na popa. Engraçado que o texto de Marcos narra que Jesus estava dormindo na popa, né? Num barco nós temos a popa e a proa. A proa fica na parte da frente e a popa fica na parte de trás. A popa, normalmente, é o lugar onde fica o leme, né, dos barcos que usam, né, esse tipo de aparato, né, para dirigi-lo, né? Porque tem barcos com os mastros, com as velas, né? E tem também usam ali lemes, né? Não sabemos se era o caso desse barco, né? Mas é interessante dizer que Jesus estava dormindo bem no lugar onde estão os lemes que dirigem os barcos, né? Isso aí nos ensina que Jesus está na direção. Interessante que mesmo dormindo, Jesus na direção é melhor do que qualquer um de nós sóbrio, né? Porque Jesus, mesmo dormindo, é melhor do que qualquer um de nós, né? Mas Jesus, eu creio que estava ali os testando, né? E eles perguntaram para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Né? É uma pergunta interessante. Será que Jesus se importa conosco? Jesus, né, como Senhor e Deus, né, ele não tem prazer na morte do ímpio, como diz lá em Ezequiel 33, 11. Né? Ele pede que o homem se arrependa, né, para que ele viva, né, que ele não escolha a morte. Porque a Bíblia diz também, segundo Pedro 3, 9, que o Senhor não deseja que ninguém pereça. Então essa ideia de que Deus predestinou pessoas para o inferno, né, nós temos aí objeções com relação a ela, né? Porque nós cremos que Deus deseja a salvação de todos, mesmo que ele saiba quem serão os salvos, né? Mas nós entendemos, né, que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade, diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nós não acreditamos na predestinação? Não acreditamos na predestinação. Podemos não crer numa predestinação, né, total, né? Enfim. Então, queridos, ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só para os que creem? Né? Não, para todos que creem nele. Todos têm a oportunidade de crer em Jesus Cristo, né? Então, queridos, nós vemos que os discípulos vão tentar, né, não incomodar o mestre, porque diz que o barco já estava com água dentro. E o que a gente imagina que os discípulos já estavam fazendo, né? Eles provavelmente estavam dando o seu máximo, né? Talvez puxando mastro para lá e para cá, desfazendo vela, ou enfim, se esforçando com os remos, né? Jesus, quando ele acorda, ele pergunta para eles: onde está a vossa fé? Lucas 8, 25, né? Onde estava a fé deles? Será que eles estavam confiantes na habilidade deles, né? Nos seus próprios esforços, tentando tirar a água, tentando manejar o barco, mexendo nos mastros, mas nada deu certo, né? O barco parecia que ia cada vez mais afundar, né? Será que eles estavam confiantes no seu barco? Né? Muitas vezes o barco aqui pode servir com o simbolismo da religião, das nossas práticas. Né? Estou indo na igreja, estou dando dízimo, estou fazendo isso ou aquilo outro. Né? Tudo isso pode ser útil, né? Mas não suporta tempestades como esta. Né? Esses momentos é que a gente vê onde se nós estamos cocheando entre dois pensamentos, e aqui eu estou usando uma palavra, né, que Elias usou
perante o povo no Monte Carmelo. Se o Senhor é Deus, servia a Ele só. Se Baal é Deus, servia a Baal. Né? Aonde está a nossa fé? Será que a nossa fé está dividida? Eu confio em Deus, mas eu também confio no meu emprego, confio nos meus recursos, eu confio, enfim, na minha própria força, né? Onde está a sua fé? Por isso que eu achei interessante a forma como o Evangelho de Lucas, né, traz a fala de Jesus. Onde está a fé de vocês? Mesmo que querendo dizer, né, cadê? Não estou vendo fé em vocês, né? Quer dizer, parece que não havia naquele momento fé nenhuma. Jesus ainda no texto de Marcos, no versículo 40, chama eles de tímidos. Por que sois tímidos? Vocês, tímidos, gente, vem da palavra ter medo, né? Ter tímido, né? Ter medo. Então, eles ali estavam revelando um espírito covarde, né? Eles estavam covardes, sem fé. E nós vimos que fé é um elemento muito necessário para que nós venhamos prevalecer no meio dos problemas, nos meios da angústia, no meio das aflições, né? Então nós precisamos ter fé, tá? E colocar a nossa fé no lugar certo, como eu disse, né? E é interessante que também Jesus pergunta para eles, né? Na Bíblia atualizada, né? O texto de Mateus, aliás, de Marcos, a pergunta está assim: por que vocês ainda estão sem fé? Né? Por exemplo, essa pergunta, como é que não tendes fé, está assim, na Bíblia a Nova Atualizada, né? A Nova Atualizada diz assim: como é que ainda vocês não têm fé? Quer dizer, eles tiveram experiências com Jesus, viram Jesus curar enfermos, né? E ele também os enviou algumas vezes para ir curar enfermos, expulsar demônios. Como é que eles ainda duvidavam, né, que poderiam, em nome dele, poder fazer coisas semelhantes às que Jesus fez? Então, por isso que Jesus ficou surpreso. Como é que vocês ainda não têm fé? Né? Por que vocês ainda estão tímidos? Né? Aonde está a fé de vocês? Né? Então, queridos, no momento da tribulação, né, se nós mostramos a nossa força, se nós não demonstramos força, é porque a nossa força é realmente pequena. Mas se nós colocamos a nossa fé em Jesus, grande é a nossa força, porque Ele vem e peleja por nós. Quando eles cansaram de lutar por si mesmos, né, eles cansaram, viram que não tinha mais o que eles fazerem, é que eles recorreram a Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, né? Esse texto dessa forma aqui está lá somente em Mateus 8, 25. Né? Porque os outros textos simplesmente falam: Senhor, não se importa que nós pereçamos, né? Enfim. Mas em Mateus relata que eles disseram a Jesus: Senhor, salva-nos. Né? Quando você diz: Senhor, eu creio que não existe nenhum outro que possa nos salvar que não seja o Senhor. Só o Senhor tem o poder de nos salvar. Então nós precisamos clamar a pessoa certa. Jesus diz, Deus diz na sua palavra: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, queridos, no momento da angústia, em vez de você desesperar, em vez de você arrancar os cabelos e dizer: agora não vai ter mais jeito, agora eu não sei o que fazer, né? Busque a pessoa certa, né? Busque a Deus, porque Ele virá ao seu auxílio, virá ao seu socorro. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Juntamente com a provação, Ele vai prover o livramento para nós no momento da tribulação, no momento da tempestade. O que Jesus disse à tempestade é interessante, né? Porque Ele diz: acalma-te, emudece. Quantas vezes, no momento da tempestade, né, as vozes começam a falar no nosso coração, né? Os problemas parecem falar mais alto do que qualquer outras coisas, né? Ah, você não vai ter dinheiro. Ah, onde está o teu Deus? E agora? Acabou para você. Né? As vozes que vêm de fora, as vozes que vêm de dentro. E Jesus diz: acalma-te, emudece. Né? O texto do Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Né? Esse mesmo texto, posteriormente, diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. Né?
Deus está nela, ela nunca vai ser abalada. Se você se torna uma cidade, habitação de Deus, Deus está em você, Ele te aquieta, né? E ainda, diz o texto posteriormente, aliás, anteriormente, né? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí diz, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará, Deus de antemanhã. Deus ajudará você desde antes do amanhecer. Por quê? Porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Né? Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, querido, creia, né? O Senhor, Ele tem o poder para te livrar. Ele virá ao seu encontro, te salvar. Acalma o seu coração. Nós aí, né, durante o tempo da ministração do louvor, nós tivemos, né, cantando, né, aquieta minha alma. Né? Então, que Ele aquiete a nossa alma. Só Jesus. E o texto diz que depois que Jesus repreende a tempestade, faz calar, né, emudece ali a tempestade e as ondas, né? Diz que houve grande bonança. Grande. Quando nós passamos por uma experiência de um livramento grande, a sensação de paz também, depois que nós passamos ali, é igualmente grande, né? Se você coloca a sua fé no lugar certo, né? Não no barco, não na sua capacidade, mas coloca a sua fé em Jesus, né? Ele vai transformar os seus momentos de grande tempestade, de furacão mesmo, em grande bonança. E aí você vai ficar surpreso, né? Com o poder, com o poder que até os ventos lhe obedecem, até as ondas ouvem, né, o seu chamar. Né? Quem é este que até os ventos e o mar repreende, né? E estes se acalmam sob o poder da sua palavra. Esta é a palavra que eu quero deixar com vocês nessa noite.